Olá, gente. A graça e a paz esteja com cada um de vocês, a todos aqueles que estarão assistindo este vídeo. Eu louvo a Deus por estarmos aqui usando este meio de comunicação para que a palavra do Senhor chegue e alcance a sua vida e de tantos outros. E aí a gente pede que você compartilhe essa mensagem, seja um propagador também da mensagem do Senhor. Eu quero hoje trabalhar um tema com você. Os próximos 8, 10 minutos vai ser um tempo aí que a gente vai trabalhar em cima desse tema, mas é algo que eu percebo que muita gente não sabe lidar com esta situação. Eu quero falar contigo sobre como é que a gente lida com o não de Deus. E a gente ora a Deus e a gente sempre ora na expectativa de recebermos de Deus um sim. Sempre a nossa oração é nessa expectativa de que a gente receba de Deus um sim. Mas quando Deus diz não para a gente, como é que a gente lidar? Como a gente lidar com essa resposta de Deus? Quando Deus chega para você, você está orando, insistindo com Deus, está clamando a Deus, você abre campanhas de oração e aí a resposta de Deus chega para você e diz não. Como é que a gente lidar com isso? Eu quero ler um texto, está em Salmos, capítulo 116, os dois primeiros versículos. É um salmo que o rei Davi escreveu, e o salmo é belíssimo, mas eu quero ler só os dois versículos que diz assim: Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Perceba que o salmista ele começa dizendo no salmo que ele ama o Senhor. Por que o salmista ama o Senhor? Ele ama o Senhor e ele diz que ama o Senhor porque o Senhor ouve a sua oração. O Senhor responde a sua oração. E todas as súplicas que o salmista faz, o Senhor responde a ele. Mas esse mesmo salmista, se você continuar o salmo, você vai perceber que ele passa por grandes aflições. Tem um momento em que Deus se cala, tem um momento em que Deus traz respostas sim, e tem momentos que Deus diz não também para o salmista, para o rei Davi. Então, Davi ele amava o Senhor, porque o Senhor, ele sabia que o Senhor respondia às suas orações e a todo tempo que ele buscava o Senhor estava atento. É tão interessante que essa questão de sim e não de Deus nas nossas vidas, isso é desde os tempos antigos, lá no Antigo Testamento, a gente vai ver no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 30, que diz que tinha o sacerdote, ele usava no peitoral da sua roupa duas pedras. Uma chamava Urim e a outra chamava Tumim. O texto vai dizer: ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Ou seja, as decisões que o sacerdote tomava, ele era tomada a resposta de Deus, se era o Urim ou o Tumim, ou seja, era sim ou era não. Então, desde lá, você vê que o povo de Deus, ele ouvia a resposta de Deus, sendo sim ou não. Então, nós hoje também, nós ouvimos meio... Eu já recebi muitos nãos de Deus. Talvez você já recebeu também muitos nãos de Deus. Mas como lidar com os nãos de Deus? A verdade é que Deus sempre fala. Deus sempre vai responder às nossas orações. Ele pode responder às nossas orações dizendo sim, ele pode responder às nossas orações dizendo ainda não, mas ele pode responder às nossas orações dizendo não, definitivamente não. E é nesse ponto que eu quero trabalhar com vocês muito rapidamente para compartilhar com você a experiência de pelo menos 4 homens da Bíblia que eu vejo que receberam o não de Deus e como eles lidaram com isso, porque na experiência a qual eles lidaram com o Senhor, essas experiências desses homens servem para mim,
serve para você, para quando a gente ouvir o não de Deus, a gente saber lidar com isso. Perceba, o primeiro deles é Moisés. O texto de Deuteronômio, capítulo 34, vai dizer: E o Senhor disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas não, olha só o que Deus está respondendo a Moisés, mas não atravessará o rio, não entrará nela. Ou seja, Deus foi categórico a Moisés dizendo: você trouxe o povo até aqui, você foi aquele que foi o meu legislador, você foi aquele que eu enviei à terra do Egito para das suas mãos, através de me livrar deste povo. Você caminhou até aqui com este povo, trouxe este povo até aqui, mas você não vai atravessar este rio, você não vai entrar na terra prometida. Como é que um camarada como Moisés, um líder extraordinário, lida com o não de Deus? Moisés lidou com a esperança. Eu quero que você entenda e você traga para a sua vida que quando você receber um não de Deus, lide com o não de Deus através da esperança, porque ele não morreu, ele não deu chiliques, ele lidou com a esperança. A esperança de Moisés era ele saber: eu não vou entrar, mas eu sei que esse povo vai entrar porque é promessa de Deus para eles. Deus ainda tem um plano para este povo. Eu contribuí para isso acontecer. Então a esperança de Moisés estava estabelecida em tudo que ele olhou para trás e em tudo que ele estava naquele momento presente, contemplando o futuro, não para ele, mas para o povo a qual ele tanto se sacrificou para fazê-los entrar na terra prometida. Então, a primeira coisa que você tem que saber lidar com o não de Deus é colocar, estabelecer no seu coração a esperança. Então, a gente tem que guardar a esperança. Escute, tem nãos de Deus que não vai permitir você entrar em lugares que você sonhou tanto entrar, porque Moisés sonhou em entrar na terra prometida. E vai ter nãos de Deus na sua vida e não vai permitir você entrar em lugares que você tanto sonhou em entrar. Mas você tem que saber lidar com isso. Deposite no seu coração esperança. Coloque esperança no seu coração. Segundo o personagem bíblico que a gente vê que lidou com o não de Deus foi Davi. O texto que a gente leu, o Salmo 116, mas tem uma outra ocasião que acontece com Davi, está em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 8, que vai dizer: Mas veio a mim esta palavra do Senhor, você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Qual era o maior desejo de Davi? O maior desejo de Davi era construir um templo para o Senhor. Era trazer a arca e estabelecer um lugar para a arca do Senhor, a presença do Senhor. Esse era o maior desejo de Davi. Mas Davi se depara com um não de Deus. E como foi que Davi lidou com o não de Deus? Davi lidou com o não de Deus trabalhando. Davi não esmureceu, Davi não chorou, não esperneou, não murmurou contra Deus, não justificou com Deus os seus feitos. Davi não criou métodos para querer mudar a decisão de Deus, o não de Deus. Mas o que foi que Davi fez? Davi trabalhou arduamente para que as coisas acontecessem. Embora ele não fosse aquele que ia construir o templo, Davi ele trabalhou. Olha só o que 2 Crônicas 22:5 vai dizer. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso, deixarei tudo preparado para que a construção, assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Então, é uma outra experiência na vida dos nossos homens patriarcas do Antigo Testamento, da Bíblia, que soube lidar com o não de Deus. Então, Davi lidou com o não de Deus trabalhando. E a melhor coisa é a gente continuar trabalhando, porque tem gente que recebe o não de Deus
dizendo: não vou mais fazer nada para o Senhor, não vou mais trabalhar na casa do Senhor, vou sair do ministério, vou sair disso, vou sair daquilo. Eu me deparo muito com essa situação. Quando dissemos não, quando Deus diz não, as pessoas abandonam o que Deus colocou em suas mãos. Então, continue trabalhando. Terceiro, que eu vejo lidar com o não de Deus foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele recebeu de Deus uma experiência extraordinária, que foi ao terceiro céu, aquelas experiências magníficas, desceu com as mais altas revelações do Senhor, mas quando chegou aqui foi lhe dado um espinho na carne. Paulo insistiu com o Senhor para que aquele espinho na carne fosse tirado. Paulo insistiu com o Senhor para que Deus arrancasse dele aquele espinho na carne. Orou 3 vezes a oração da insistência, a oração da perseverança. Paulo insistiu com Deus, mas a resposta de Deus para Paulo foi: Paulo, não vou tirar. Acabou. Não. A minha graça te basta. Foi a experiência que o apóstolo Paulo teve com Deus. E aí o que foi que ele fez? Se Moisés enfrentou o não de Deus com a esperança, se Davi enfrentou o não de Deus com o trabalho, Paulo enfrentou o não de Deus com a graça de Deus sobre a sua vida. E você entenda que não é os nãos de Deus na sua vida que vai te destruir, que vai te jogar lá embaixo, mas você tem que saber lidar e você tem que receber de Deus o que é mais precioso para a sua vida, que é a graça de Deus sobre você. É ela que vai te sustentar, é ela que vai te colocar de pé, é ela que vai te fazer entender os propósitos de Deus para a sua vida. Então, o último homem da Bíblia que eu quero compartilhar com vocês, eu não poderia deixar de fora, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pensa que Jesus também não recebeu o não do Senhor? Ele mesmo sendo Deus, o Filho do Senhor, o primogênito, o unigênito do Senhor, mas ele também recebeu o não do Senhor. Moisés enfrentou o não do Senhor com a esperança, Davi enfrentou o não do Senhor com o trabalho, Paulo enfrentou o não do Senhor com a graça de Deus. Sabe o que foi que Jesus Cristo enfrentou e soube lidar com o não do Senhor? Ele enfrentou a cruz. A cruz foi o método que Jesus Cristo teve para lidar com o não do Senhor. O texto, perceba que Mateus 26, 39 vai dizer: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se possível for, afasta de mim este cálice sem que eu beba, mas faça a tua vontade. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez. Paulo também orou pela terceira vez, a oração da insistência do judeu. E Jesus Cristo orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, mas os céus se calou. Os céus disse não para Jesus. Como foi que Jesus lidou com o não de Deus? Seguindo o propósito da sua vida, seguindo o que Deus tinha estabelecido para a sua vida. E qual era o maior propósito de Jesus? O caminho do Calvário, o caminho da cruz. Ou seja, aquilo que estava como propósito para a sua vida. Lide com o não de Deus, com os propósitos de Deus já estabelecidos para a sua vida. Espero em Deus que essa mensagem, que essa palavra fixe no seu coração. E a partir de hoje, a qual você está assistindo este vídeo, você saiba lidar com o não de Deus, sem que você se desespere, sem que você pense que Deus não te ama, sem que você pense que Deus não está ouvindo as suas orações ou que Deus é um Deus ruim para a sua vida, que não é. Deus, ele sempre quer o nosso bem. E os nãos de Deus, ainda em alguns dias atrás eu estava pregando e eu me lembrei dessa expressão e eu fiz essa pergunta para a igreja: se Deus dissesse sim a tudo que eu pedir a Ele, onde é que eu estaria hoje? Porque eu já pedi para Deus me matar, eu já pedi para Deus tirar a minha vida desta terra. Já pensou se Deus tivesse respondido com sim todas as minhas orações? Reflita, pense nisso. Se Deus tivesse falado sim todas as vezes que você orou, onde é que você estaria hoje? Que Deus os abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê sustento para que você continue a sua caminhada cristã. Fica com Deus e a paz de Deus esteja na sua vida.